Pessoal, acabei de sair do Jornal da Manhã e vou tentar fazer um resumo para vocês das principais notícias do dia. Eu sei que o Jornal da Manhã começa muito cedo na Jovem Pan, eu tô lá a partir das 6h30, termina às 10 da manhã e esse horário para muita gente é difícil de acompanhar. Então vamos lá, o que a gente discutiu hoje? Primeiro, Lula foi à posse da nova diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, um sindicato que ele próprio já presidiu no passado. E é interessante que ele fez ali várias manifestações que merecem a nossa atenção, que demonstram qual é o espírito do Lula em relação a essa presidência. Aquele Lula paz e amor, aquela figura que valorizaria a democracia, que acabaria com a polarização, isso tudo ficou no passado. Está mais do que claro que era apenas discurso eleitoral. O Lula de verdade, que formou essa dupla com Janja e eles vivem lá fechado naquela realidade paralela do Palácio da Alvorada, esse é o Lula que estava ontem nessa cerimônia lá no sindicato. Bom, ele fez referências, por exemplo, ao salário mínimo, dizendo que ia aumentar o salário mínimo na base da canetada, que ia resgatar o aumento do valor, do poder de compra, através do aumento do salário mínimo. E eu quero aqui na frente de vocês prometer com palavras singelas aquilo que nós vamos fazer. Nós vamos voltar a fazer com que a massa salarial nesse país cresça e o salário mínimo aumente todo ano. Agora, vocês acham realmente que é assim tão fácil? Se fosse fácil, todos fariam. Aliás, a Argentina fez isso e olha onde foi parar a Argentina. O fato é que a renda só aumenta e você só cria um ambiente que permita que empresários, os empregadores, consigam pagar um aumento do salário mínimo se você tiver a atividade econômica evoluindo, forte, para que as pessoas possam prosperar, progredir. Essa não é a realidade do Brasil. E não é a realidade por quê? Porque o governo tem um projeto de despesas. Ele não tem um projeto nem de investimento, quanto mais de gerar um aumento da atividade econômica para permitir que tenha maior geração de receita para o caixa da União. O que eles querem fazer é aumentar a tributação enquanto não fazem nenhuma reforma para diminuir o peso do Estado nas nossas costas, nós que trabalhamos e pagando impostos. Se o governo simplesmente aumenta o salário mínimo sem corrigir essas ineficiências que a gente vê hoje na economia, o que vai acontecer é que os empresários não vão conseguir pagar essa conta. Você vai ter demissão, você vai ver cada vez mais as pessoas indo para o trabalho informal, sem carteira assinada. E aí, óbvio, tem todo o zoom de que o governo também quer revogar a reforma trabalhista, para tornar ainda mais caro e mais difícil se dar emprego no Brasil. Esse governo que vai dando demonstrações claras que está caminhando a passos largos para trás e não para frente como a gente precisa. Lula citou também o caso da agressão, suposta agressão sofrida pelo filho do ministro Alexandre de Moraes no aeroporto de Roma. Moraes também teria sido alvo de ofensas por parte de 3 pessoas, um casal e seu filho ou seu genro, que teriam abordado Moraes e seu filho no aeroporto de Roma. Alexandre de Moraes, no aeroporto de Roma, que um canalha não só ofendeu ele, como bateu no filho dele. Olha, esse é um caso que aconteceu fora do Brasil, aconteceu na Itália. Entretanto, é impressionante como a justiça tem sido ágil e tem tomado medidas impressionantes para ir em cima dessas pessoas que estão sendo acusadas. A gente sequer viu as cenas, as imagens que foram capturadas pelas câmeras de segurança do aeroporto de Roma, mas já teve busca e apreensão, já pegaram celular, já tiveram que dar depoimento, enfim, tá tudo ali acelerado para dar uma resposta não à sociedade brasileira, mas sim ao ministro Alexandre de Moraes em relação a um evento que aconteceu de novo fora do Brasil. E o governo abraçou este episódio para poder dar demonstrações de carinho, de afeto, de parceria ao todo-poderoso Alexandre de Moraes, a ponto de propor uma lei que possa punir de forma efetiva quem ofender, quem agredir, quem tramar contra a democracia. Todos esses conceitos assim muito abstratos, óbvio, a agressão é agressão, fui lá e bati em alguém, mas você se manifestar em redes sociais, onde é que você passa do ponto? Cadê a linha?
Pois é, isso fica para a interpretação de cada um, dependendo do momento, dependendo de quem seja. Querem punir isso, aumentando pena, colocando penas de até 40 anos de prisão, sabendo que ninguém fica preso 40 anos no Brasil. Mas são essas demonstrações que me preocupam, e me preocupa principalmente o que disse o Lula neste evento lá no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Porque ele disse que ligou para o chanceler alemão Olaf Scholz para passar o nome desta pessoa que está sendo acusada de ter proferido ofensas ao ministro Alexandre de Moraes e supostamente ter dado um tapa no óculos, ou no rosto, ou no braço, enfim, há algumas versões aí, no filho do ministro. O Lula usou seu cargo de presidente, tomou tempo do chanceler alemão para dizer que este sujeito, este empresário, esta pessoa que teria feito essa agressão, trabalha para uma empresa alemã e que com isso ele esperava que a Alemanha, como país, tomasse medidas contra essa pessoa. Pessoal, olha o absurdo disso. Lula cruzou absolutamente todas as linhas. Ele é o presidente do povo brasileiro. Ele não é um presidente que deve usar o seu cargo para simplesmente perseguir pessoas que não concordam com a visão política dele, e muito menos para fazer favores e demonstrações de afeto, de preocupação com o ministro do STF. Cadê a separação e independência dos poderes? Foi tudo jogado por água abaixo. Então, o que a gente viu lá naquele discurso do Lula durante essa posse da diretoria do sindicato foram grandes absurdos. Lula disse, inclusive, que o sonho de todo brasileiro é comer picanha e beber cerveja no final de semana. Mais uma picanhazinha no final de semana, com a família reunida, os amigos reunidos e uma cervejinha gelada, é tudo que a gente quer. E eu pergunto, e ele disse também, andar de avião, beber cerveja, comer picanha e andar de avião. Esse seria um sonho dos brasileiros. Aí eu te pergunto, o teu sonho é esse? Você, quando olha para o futuro, pensa o que você quer conquistar? Você quer conquistar isso? Não. Quem quer conquistar isso é a população mantida na ignorância propositalmente pela esquerda brasileira, para que eles possam acreditar, aplaudir esse tipo de conversa rasa. O que deve ser o propósito, o que deve ser almejado pela população brasileira é uma educação de qualidade. É uma política que não dê espaço para gente que assalta o cofre público, que é presa por envolvimento no esquema de corrupção. Uma política que não tem espaço para quem foi flagrado com dinheiro em conta na Suíça, dinheiro na cueca e hoje está aí gozando de intimidade com o poder. Pessoas que corromperam políticos representando suas empresas e essas empresas hoje estão fazendo parte do conselhão do Lula. É isso que o brasileiro tem que almejar. Uma política limpa, educação de qualidade, segurança pública, boa gestão das nossas cidades e dos nossos estados. Mas para Lula não, na sua visão rasa, é isso. Picanha, cerveja e andar de avião. Meu Deus do céu, onde é que estamos? Bom, por fim, vamos falar também de uma decisão proferida pelo ministro André Mendonça, limitando o ganho dos funcionários públicos acima do teto do judiciário, dos ministros do STF. A lei diz isso. Nenhum funcionário público pode ganhar mais do que ganha um ministro do STF. Entretanto, o próprio judiciário é muito eficiente em produzir super salários. Vários juízes, vários desembargadores ganham mais de uma centena de milhares de reais todos os meses, com indenização disso, benefício daquilo e assim vai. É viável você ver o país pagando esses super salários, bancando mordomia para funcionário público que estudou para fazer um concurso público, sabendo quais são as regras do jogo? Então logo assumem as suas posições de poder, querem trabalhar, querem tramar contra o povo brasileiro para que eles próprios se beneficiem. Como é que pode a gente ter o Supremo Tribunal Federal gastando tempo para falar o óbvio? O que a gente devia fazer é colocar na cadeia quem está ganhando esse tipo de salário, sabendo
E sobretudo quando vem do judiciário, desembargadores, juízes, sabendo que estão transgredindo a lei, que não estão respeitando a lei. Tem que acabar com isso. O Brasil tem que parar de ser essa mãe com alguns poucos escolhidos, enquanto a população em geral simplesmente sofre as consequências e o peso de ter que pagar essa conta. Aliás, eu quero fazer um comentário também sobre um caso de que o Ministério Público obrigou o Dado Dolabella, o ator, a pagar uma dívida de 500 mil reais, sei lá com quem, com gente ali, outros atores, artistas, amigos dele, pessoas com quem tiveram negócio, sei lá. O que me deixa indignado com isso é saber por que o Ministério Público, que é pago com o nosso dinheiro, sustentado com o dinheiro dos nossos impostos, o Ministério Público tem que se meter num assunto desse. Se Dado Dolabella deu o golpe em alguém, este alguém que vá à justiça e trabalhe para poder reaver, resolva pelas garantias que obteve, se fez um bom contrato, e vá lá na justiça. Agora, o Ministério Público tem que fazer decisão disso, decisão daquilo. Ministério Público tem que cuidar de coisa séria. Dado Dolabella não é uma figura séria. Dado Dolabella é uma figura conhecida por inúmeras polêmicas. Se alguém faz negócio com ele, se alguém dá dinheiro para ele, é problema desse alguém. Se virem, vão lá cobrar dele. Toma o carro dele, toma lá o apartamento dele, seja lá o que estiver no seu contrato. Fora isso, não ocupem o Ministério Público que a gente paga com este tipo de assunto. O Brasil precisa focar naquilo que é realmente importante. Os recursos públicos têm que ser dedicados àquilo que é realmente importante e não nessas bobagens que são produzidas por gente que não acrescenta em nada à sociedade brasileira. Esse é o resumo de hoje. Espero que você volte aqui amanhã para acompanhar as notícias que estão por vir. Um grande abraço.